Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Mais um sábado que para mim é de muita felicidade. Estarei com vocês agora, na parte da manhã. E não esqueçam, aqueles que não puderem assistir, vocês podem indicar que à tarde nós vamos reprisar o nosso programa, às 17h45, aqui na Band mesmo. Como nós anunciamos durante a semana, nós vamos falar sobre uma medicina que é muito importante e que talvez muita gente não conheça. É a medicina que atende os adolescentes. E ela tem um nome específico para isso. Ela chama-se ebiatria. Muito bem, nós vamos falar com um médico que é especialista em ebiatria. Aliás, nós fizemos esse concurso juntos e o Dr. José Neder, hoje, é um médico que é especialista, está pronto para atender, então, toda essa área de adolescência. Vamos conversar, então, com o nosso convidado, que, além de pediatra, é médico ebiatra também, Dr. José Neder Júnior. Dr. José Neder, eu vou te chamar de Zé, nós somos amigos, eu fico à vontade, inclusive para te deixar à vontade também. Zé, é um prazer estar aqui com você. Muito prazer. Bom dia, Cury, bom dia, pessoal. É um grande prazer reencontrar o meu amigo e colega estimado. Né? Muito obrigado. Zé, a primeira pergunta que eu acho importante para os nossos telespectadores é o seguinte: essa especialidade, qual a faixa etária, quando que os pais devem procurar, e atende tanto homens como mulheres, né, Zé? Sim, é uma faixa etária que tem um início que varia de cada pessoa para cada pessoa, mas vamos colocar de 10 para 20 anos, né? A gente não erra, né? 10 para 20 anos, essa faixa onde existe a transformação da criança para um adulto, com todas as consequências para a família e para a própria pessoa que sofre isso. Olha só, então, com isso o Dr. José Neder já definiu que a faixa etária é entre 10 anos de idade e 20 anos de idade. Bom, é óbvio que os problemas que levam uma mãe a buscar um atendimento especializado varia muito, né, Zé? Quais são os problemas mais comuns, por exemplo, nos meninos? Os seus clientes, as mães que procuram você nessa faixa etária, quais são os problemas mais comuns? Porque tem os comportamentais e tem aqueles que são do dia a dia, né? As viroses, as infecções. Quais são os problemas mais comuns que fazem com que as pessoas venham te procurar, doutor Zanetti? Os problemas mais comuns que eu encontro, que a queixa é realmente sobre o desenvolvimento, o crescimento. Será que o meu filho está crescendo adequadamente? Né? Fora aqueles problemas psicológicos que acontecem, o problema físico é sobre crescimento. Será que está normal isso aqui? Né? Ele está achando baixinho, ele está achando, né? Parece que ninguém está contente com o corpo. Então, essa é a principal preocupação que me procuram nessa faixa etária. Tem as infecções que nessa faixa são raras. Né? Nessa faixa são raras. E, assim, eu penso que a preocupação maior que eu encontro aqui é quanto ao desenvolvimento e o crescimento desses adolescentes. E provavelmente está muito mais relacionado com os meninos. Eu lembro, durante o exercício da medicina, em que nós tínhamos essa preocupação. Inclusive, tem uma pergunta, né, Zé, que sempre a mamãe faz para a gente. Doutor, ele vai ser alto? Né? Qual vai ser a altura final? Essa preocupação é justa, ela é válida, porque existem tratamentos, né? Existem na área de endocrinologia, existem pessoas que acham que devem, às vezes, lançar a mão de algum tratamento, então, por isso, ela se preocupa em ver realmente o crescimento como a principal preocupação. Já nas meninas, é mais a questão do desenvolvimento do corpo, né, doutor Zanetti? Quando vai ter a primeira menstruação, essas coisas todas? Exato. Hoje eu vejo nas meninas a preocupação com o corpo quanto à obesidade, né?
Mesmo que não são obesas, então, mesmo aquelas que têm o seu corpo normal, a preocupação é que se eu não estou gorda, como é que eu estou? Né? Eu acho que é a principal preocupação. É verdade. Quer dizer, a questão da estética, a questão da aparência, que ela é, na verdade, ela está permeando a sociedade toda, e no mundo todo, né, Zé? É verdade, a beleza hoje está como uma ditadura. Né? E isso impõe algumas coisas que fica, às vezes, difícil de lidar. Porque eu digo assim, né, Cury, filho de peixe, peixinho vai ser. Então é difícil você mudar a coisa genética. Você pode até melhorar e corrigir problemas, mas você modificar profundamente, os prejuízos são grandes. Outra coisa também importante no caso do desenvolvimento é o fator da família, né, Zé? Então, por exemplo, mulheres que menstruaram com uma certa idade, né, vão ter as suas filhas numa faixa próxima dela de menstruação, né? E às vezes isso traz uma preocupação. Será que a minha filha menstruou muito cedo? Como é que está sendo hoje esse exercício? Isso é uma coisa importante que você tocou, Cury, porque está existindo cada vez mais puberdade que chama puberdade precoce, quer dizer, aquela puberdade que vem antes da hora, antes do momento, né? Então, esses sinais de puberdade precoce, principalmente com o crescimento da mama, a mãe tem que ficar bem atenta, porque pegamos eventualmente, muito raramente, mas crianças que começaram muito cedo com isso, que já não tem muito o que fazer. Então, esse problema da primeira menstruação, que se chama menarca, uma faixa normal que vai em torno de 11 anos, 10 anos, depende de cada mulher, até 15 anos é normal, né? É uma menarca tardia. Mas o que tem que se ver e ficar atento à puberdade precoce. Certo. E os primeiros sinais podem ser através da menstruação, mas através também do crescimento das mamas, né, Zé? O primeiro sinal que aparece é o crescimento da mama. Geralmente ele antecede em 1 ano e meio a 2 anos a menstruação. Certo. Né? Isso se acontecer fora dos padrões, aconteceu muito cedo, aconteceu com 8 anos de idade, com 7 anos de idade, é hora de procurar um pediatra, ou, aliás, é hora de procurar o seu médico de adolescente, que é o ebiatra, né, doutor? Isso, exatamente, porque esse, né, tem uma chance de fazer alguma coisa ainda para não prejudicar, porque após a menstruação, nós sabemos que o crescimento diminui acentuadamente. Ótimo. Bom, eu vou também contar uma novidade para vocês aqui, vou fazer uma pergunta para o doutor José Néder, mas ele vai responder no próximo bloco. A pergunta é a seguinte: e as vacinas? Adolescente também é vacinado? Vamos deixar isso para o próximo bloco. Nesse momento, 1 minutinho só de intervalo, voltamos já já. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Bem, agora nós estamos retornando no nosso segundo bloco e vamos continuar com o assunto Medicina do Adolescente, que chama-se ebiatria. E o nosso especialista entrevistado hoje é o Dr. José Néder Júnior. Bom, falamos sobre o desenvolvimento. Aliás, eu quero relembrar a todos vocês que não tiveram oportunidade de ver o primeiro bloco, que o crescimento é a primeira preocupação que as mães têm com relação aos meninos. As meninas também, porque hoje, na verdade, a altura é importante para a mulher também, né, doutor? Exatamente. Mas também tem a questão da puberdade precoce. Ou seja, tanto a menina como o menino que começam a ter sinais muito cedo de desenvolvimento da puberdade, né? Aparecimento de pelos no corpo. Aliás, os meninos têm esse problema também, né, doutor Zé Néder? Sim, muito menos frequente que as meninas, mas os meninos também têm. Então, qualquer alteração de crescimento de pelo, né, pubiano tem que ser verificado. Cresceu fora da faixa etária esperada, né, e a faixa etária, nesse caso, deve ser acima de 11, 12 anos de idade, né? Vamos colocar assim, os primeiros sinais, acima de 10 anos não há problema. Abaixo disso tem que ficar alerta. Olha só, olha que dica importante. Abaixo de 10 anos de idade, crescimento de pelos pubianos, principalmente nos meninos,
tem que ficar alerta, não é isso? Exatamente. E aumento de mama nas meninas, tem que ficar alerta para ver se tem alguma coisa errada. Muito bom. Eu havia feito uma pergunta no bloco anterior para lembrar, porque isso é importante também. O adolescente, ele na verdade, ele é todo cheio de saúde, né? Assim, pega poucas infecções, e, enfim, é uma pessoa que já começa a ficar mais esportista, tem uma vida mais saudável. Agora, a questão é a seguinte, precisa vacinar também. Isso é verdade, doutor Zé Néder? Isso é fundamental. Eu tenho pego casos de adolescentes que perdem oportunidades, às vezes, do vestibular ou de ir para uma viagem no exterior porque pegaram doenças perfeitamente preveníveis. É uma faixa etária, Curi, que eles acham-se imortais. Então abusam não só de velocidade, às vezes de ambientes perigosos, mas não querem fazer vacina porque acham que não vão ficar doentes. Mas a prevenção é fundamental. Existe reforço, existem novas vacinas. Então é importantíssima a vacinação. A carteira de vacina deve ser trazida na consulta do ebiatra. Eu faço questão de reforçar, porque nós não temos esse hábito aqui no Brasil. A verdade é que até o nosso serviço público, com relação a isso, ele também deixa uma lacuna. Os serviços públicos que atendem o adolescente, eles são muito tímidos, né, doutor Zé Néder? Então, o que acontece? Não cria esse hábito na população. É importante que você, que tem um filho adolescente, uma filha adolescente, cuide da vacinação também. Olha só, um problema que o doutor José Néder trouxe. Você pode perder um vestibular, uma viagem para o exterior, ou então você pode perder provas importantes, perder o seu trabalho. Você já está trabalhando com 16, 17 anos de idade, né? Você não está com a vacinação em dia, fica doente. Isso é um problema danado. Então nós vamos tomar algum cuidado. E alertar os pais, né? Olhem essas vacinas, tragam para o médico ebiatra essa carteira de vacinação. Outra questão, doutor Zé Néder, e essa nós estamos começando a entrar agora numa coisa que está, lamentavelmente, muito perto, né? De todos nós, perto da nossa família, que é a questão da droga e do uso abusivo de álcool. Como é que esses pais de adolescentes devem fazer desde o início, doutor Zé Néder? Isso é um problema seríssimo. Os pais têm que ter perfeita noção de que para o adolescente existem armadilhas que podem ser mortais. É a violência, é o acidente de trânsito, é as drogas e as doenças sexualmente transmitidas. Essas são as armadilhas que podem tirar o filho da sua família. Então as drogas, em especial o álcool, que é vendido livremente e tem uma propaganda subliminar muito grande, os pais precisam ficar atentos. Tem conversa franca com os filhos e, principalmente, serem um núcleo de atração, porque, Curi, nós sabemos que o adolescente quer procurar a turma faz a cabeça do adolescente. Então, se ele não tiver uma cabeça feita na família, a família não for um núcleo de atração para ele, de amor e respeito, ele vai para o lado da turma. E é importante os pais, Curi, ensinarem os filhos a dizerem não para a turma. Verificar onde é a canoa furada, ver se é canoa furada e sair fora, falar não. O que é difícil para o adolescente falar não para a turma. Então isso é fundamental, a conversa franca e ensinar o filho a falar não. Ensinar, eu não posso, eu sou alérgico, dar uma desculpa qualquer, porque senão é careta. O cara é careta, não sei como é que é o termo hoje em dia. Ele tem que saber falar não para a turma. E mudar de turma, né? Sem dúvida nenhuma. Zé, nós vamos agora chamar um quadro aqui muito importante, chamado Dicas Importantes. Nós vamos chamar o Dicas Importantes, depois dos nossos comerciais, aí nós voltamos para continuar a nossa entrevista aqui. Márcio, Dicas Importantes, vamos lá. A dica importante que eu tenho para hoje, ela é completamente diferente de todas que nós fizemos desde o nosso primeiro programa. Na verdade, o que eu vou trazer para vocês é uma informação que está ocorrendo aqui comigo, que vai interferir no nosso programa. Eu tenho sido convidado por vários segmentos da sociedade para ser candidato a vereador. Ou seja, no momento, eu sou apenas um pré-candidato a vereador. A decisão e a definição dessa candidatura vai ocorrer apenas no final do mês de junho, que é o prazo máximo para que a candidatura seja homologada.
Se isso ocorrer por exigência absolutamente correta do Tribunal Regional Eleitoral, eu vou precisar, então, deixar esse programa, pelo menos durante o período eleitoral. Se isso acontecer, a partir do dia 30 de junho, não serei mais eu quem vai apresentar o programa Saúde e Cidadania, mas isso apenas até o término das eleições. Terminando as eleições, eu retorno para o programa. Existe uma outra possibilidade. Se efetivar a candidatura, coisa que não está efetivada ainda, pode ser também que eu não tenha nenhum substituto para fazer o programa. Então, nós ficaríamos fora do ar durante o período eleitoral e aí, então, retornaremos quando terminar as eleições. Eu, nesse momento, preciso compartilhar essa informação com vocês, porque vocês podem ter a certeza absoluta do que vai acontecer no nosso próximo programa. No próximo programa, eu vou trazer, então, aí sim, com certeza absoluta, se eu realmente sou um candidato ou se nós vamos continuar o nosso programa. Se for candidato, se o nosso programa vai continuar sendo apresentado por uma outra pessoa, e eu prometo que será de alto nível, ou então se nós ficaremos temporariamente, apenas durante o período eleitoral, fora do ar. Tá ok? Bom, eu espero que Deus ilumine muito essa decisão. Nós vamos fazê-la e tomar essa decisão com muita calma, com muita tranquilidade, com muita paz, procurando sempre o melhor. Seja no sentido de eu fazer o melhor, seja no sentido de executar a tarefa da melhor forma possível. Essa é a dica importante de hoje. Um abraço, nós vamos para os nossos comerciais agora. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura, com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Terminamos o bloco anterior falando sobre a questão do uso de drogas nos nossos jovens, e olha, indistintamente, homens e mulheres. E a grande epidemia, que na verdade é uma endemia que nós vivemos aqui no Brasil, que é a questão da violência no trânsito. A violência urbana também. São os nossos jovens que, através do uso de bebidas, álcool, ou até por erros comportamentais, né, estão abusando dessas situações e não só estão se matando, como estão matando outras pessoas. Dr. José Néder chamou muito bem a atenção. Isso é uma questão que precisa ser vista dentro de casa. Você que é família, papai, mamãe, vovô, uma tia, um adulto significativo, você tem uma responsabilidade muito maior do que o Estado. Porque, na verdade, quem tem essa obrigação de cuidar dos nossos jovens, em primeiro lugar, somos nós. E aí, em seguida, nós vamos cobrar do Estado as medidas cabíveis. Mas eu estava conversando aqui com o nosso entrevistado, especialista em ebiatria, doutor José Néder, e ele usou um termo que eu gostaria muito que ele discorresse aqui. Ele falou assim para mim: Cury, os nossos adolescentes estão na cadeia. Explica melhor aqui as grades e a cadeia que estão os nossos adolescentes, doutor José Néder. Cury, realmente eles estão numa cadeia, mas não numa cadeia física, não há grades prendendo essas cadeias, são telinhas, sejam de computador, videogame ou telefone, smartphone. Então, eles estão prisioneiros, estão se tornando de uma maneira fora da realidade, presa a essas telinhas, não precisa ter grade, e quando cai na realidade, que é o estudo, que é relacionamento pessoal, muitas vezes entram em depressão e sofrem com esta fuga da realidade. Além do que, eu brinco assim, você está fazendo muito mausiculação, ele não entende que é mausiculação, não é musculação. Eu digo, olha, para de fazer mausiculação, senão você vai ficar em forma de melancia. E você vê a epidemia de obesidade que está acontecendo, porque o adolescente fica preso, confinado, comendo. Isso é um problema
Posso me estender um pouco mais, Coronel? Que os pais têm que ver na infância, como você disse bem, é função dos pais e não do Estado, nem da escola, educar os filhos. A educação dos filhos começa quando ele tem fralda. Tem um ditado o seguinte: se você quiser transformar seu filho, se transforme antes dele tirar a fralda. Você tem que enxergar no seu filho pequeno que ele vai ser adolescente. Então, se ele não tem controle, não tem limites naquele momento, na adolescência, se ele não obedece os pais dentro de casa, na adolescência ele não vai obedecer nenhuma regra. Então você pode estar perdendo o seu filho, colocando em situação de risco, porque na infância você não soube dizer não a eles. Então, essa dica, diga não, é importante. Não é difícil, sim é fácil. Não é sinal de amor, sim é sinal de tudo pode e de relaxismo dos pais. E tem uma coisa, viu, Zé, que aqui eu acho que é importante. Você está falando e me veio a ideia. Porque, na verdade, hoje, na situação em que nós vivemos, uma mãe ou um pai, quando vê o filho na frente do computador, ele não percebe quais são os riscos de estar criando, na verdade, esse prisioneiro que você acabou de mencionar. Isso é muito grave porque você perde a interação com o meio, você perde o contato com a realidade. Esse jovem só sabe viver no virtual. E o virtual é muito perigoso, né? Porque o virtual pode matar várias vezes, a pessoa renasce, enfim. E o que eu quero chamar a atenção é que, às vezes, a família acha que isso é bom porque, pelo menos, ele está dentro de casa. Nós precisamos explicar que isso não é bom, né, Zé? O fato de estar dentro de casa, mexendo no computador por um tempo exagerado, hoje é uma epidemia muito grave de obesidade e de outros desvios de comportamento. Exatamente. Tem que limitar, em frente a uma telinha, seja computador, videogame, smartphone, 3 horas no máximo por dia, entre tudo. E isso começa na infância, lá atrás, porque para o adolescente você não consegue mais. O adolescente é o seguinte, é como um cavalo, você pode obrigar a levar o cavalo à beira do rio, mas você não pode obrigar o cavalo a beber água. Então, o adolescente você tem que cuidar disso antes, educá-lo antes, limitar esse acesso ao computador na infância. Excelente, muito bom. Olha, eu quero agradecer, eu acho que hoje nós trouxemos aqui um bate-papo bem informal, um grande especialista, mas nós trouxemos informações importantes, hein? Veja bem, olha, a vacinação para o adolescente, a questão do desenvolvimento do corpo, a puberdade precoce, né? As meninas que têm a telarca, que é o crescimento dos pelos, aliás, das mamas, muito precocemente, e os meninos, a pubarca, que é o crescimento dos pelos pubianos, muito precocemente, assim como a menstruação precoce, tudo isso pode ser sinal de puberdade precoce. Se acontecer antes de 10 anos de idade, procure o seu ebiatra. E aí, doutor Zé Néder, termina agora dando essa fantástica explicação sobre a questão dos computadores, né? E usou um termo interessante, são as grades. São as grades que hoje envolvem os nossos jovens. Doutor Zé Néder, muito obrigado. Eu agradeço realmente a sua disponibilidade, um abraço enorme. Vou deixar aqui, você dá até logo para o nosso pessoal. Muito obrigado pela sua atenção, um bom dia. Bom, turma, aqui para terminar o nosso programa, nós temos um quadro ainda que chama Presta Atenção. Nós vamos para o Presta Atenção e voltamos já já. Márcio, presta atenção. O Presta Atenção que eu quero trazer hoje aqui para vocês está relacionado com o que ocorreu nessa semana. Mais especificamente, nas dependências do nosso aeroporto, o Aeroporto Internacional de Campo Grande, que é administrado pela Infraero. Lamentavelmente, vocês devem ter acompanhado pelas notícias que houve a morte de um bebê de 6 meses, que precisava fazer um transplante de fígado, um bebê que estava em estado grave, mas que teve um mal-estar com parada cardíaca, e dentro do nosso aeroporto, a Infraero não mantém nenhum quadro de assistência médica por 24 horas, mesmo tendo toda a circulação de pessoas que existe ali.
Por que eu estou trazendo essa questão? Porque isso me faz relembrar a época em que eu coordenei o SAMU. Eu, quando fui coordenador do SAMU, eu tive vários problemas desses relacionados com a Infraero. Inclusive, eu tenho e está guardado trocas de documentos em que nós, do SAMU na época, a coordenação de urgência do município, solicitava a Infraero para instalar um atendimento médico 24 horas. Porque não é justo, não só para aqueles que vão utilizar o avião como transporte, mas para todos aqueles que estão como pessoas transitando dentro do aeroporto. Afinal de contas, ali também é um local de compras. Veja bem, existem ali boutiques, existe ali locais de alimentação, existe ali restaurante, existe ali terminais para retirada de dinheiro através de cartão. Então é um lugar público. Me surpreendeu muito a explicação da Infraero, dizendo que só pode ter assistência médica quando ultrapassar o número de 1,5 milhão de passageiros por ano, coisa parecida. Não sei se os números são esses, mas de toda maneira, o que me deixa muito triste é que os números e a estatística estão muito mais acima e são muito mais importantes do que as nossas vidas. Estão administrando números, não estão administrando vidas. Na verdade, com toda a estrutura econômica e a riqueza que existe dentro da Infraero, é injustificável que nós não tenhamos lá dentro um atendimento médico permanente, 24 horas, que possa atender, inclusive, qualquer tipo de catástrofe que ocorra com qualquer aeronave, comercial ou não, ou até um mal súbito que pode ter qualquer pessoa andando dentro do nosso aeroporto. Então, fica aqui às autoridades, ao Ministério Público Federal, que é o responsável por isso, a solicitação para que apure melhor isso. E que veja esses documentos, são documentos de mais de 6 anos atrás, que nós trocamos com a Infraero. Existem, inclusive, gravações telefônicas, viu? Nós gravamos uma conversa que eu e o superintendente da Infraero tivemos na época, em que eu solicitava realmente que eles se organizassem, a exemplo do que ocorre, e que é a obrigação, né, dos aeroportos internacionais, no Brasil todo, de terem esse atendimento 24 horas. Meu presto de atenção fica para vocês da Infraero, e eu lamento muito que os números e a estatística estejam acima da necessidade da vida dos funcionários que trabalham lá. Olha a quantidade de funcionários que existe transitando, que podem ter um problema de saúde. Aos passageiros e os acompanhantes de passageiros. E as pessoas que, por uma necessidade, precisam ir até lá para fazer o seu comércio. Estão absolutamente desamparadas. Esse é o meu preste atenção de hoje. Bom, eu quero dizer que o nosso programa com isso termina. Mais uma vez, eu fico muito satisfeito. O programa foi, no meu entendimento, muito bom. Apresentamos uma medicina que pouca gente conhece, que é a medicina do adolescente, a ebiatria, e com isso eu acho que a gente cumpre sempre o papel de trazer, de informar bem a todos vocês. Eu mais uma vez agradeço a audiência, mais uma vez eu agradeço o apoio de vocês, e quero dizer que no próximo sábado estaremos aqui ainda. E de novo, nós vamos manter o nosso horário, em 2 horários, 8h30 da manhã, 17h45, aqui na Band. Um abraço a todos vocês e até lá. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando.